Iniciamos mais uma edição do BPN Cast, este programa que você acompanha não só aqui no canal do nosso blog no YouTube, mas também você tem ele de forma integral no Spotify e os cortes que a gente espalha nas demais redes, no Thread, no TikTok, no antigo Twitter, né, no X, no Instagram. Então, todas essas possibilidades aí, o Facebook, você nos acompanha. Eu quero agradecer desde já pela sua companhia nesta quarta-feira à noite, comecinho de novembro, iniciando aí essa nova temporada do BPN Cast. Quero agradecer muito a você pela essa confiança, né, por estar conosco todos esses anos, e a gente vai preparar entre novembro e dezembro, nesses 2 meses, um especial aí de fim de ano. Você fique nos acompanhando, que você vai ver que vai valer a pena. Estamos de volta ao Lambreta Bistrô e Café, esse ambiente muito aconchegante aqui na Frei Caneca. Se você ainda não veio conhecer, um ótimo lugar para você trazer quem você ama, trazer os amigos para uma reunião com fraternização de fim de ano, né? Apresse-se aí em agendar, porque já tem alguns dias que já estão preenchidos. Então nós super recomendamos não só o ambiente, né, que é central, mas também tudo que você pode experimentar aqui de forma prazerosa, né? Esse café gostoso, chá, tudo o que é servido aqui. No programa de hoje, a gente vai falar sobre inversões climáticas aqui no agreste pernambucano e também pelo mundo. O nosso convidado é o Fábio Araújo, que é astrofísico e professor do curso de engenharia da Uninasal Caruaru, possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de astronomia, atuando principalmente em temas como divulgação científica, ensino de astronomia, história da astronomia, educação e ensino de ciências, e também é professor do Estado. Fábio, seja muito bem-vindo. Para mim, eu já antecipo, né, que é uma honra tê-lo aqui conosco. Suas palavras iniciais. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que acompanham o BPN. Eu que agradeço, tá certo, pelo convite. É uma honra estar participando aqui do seu programa e espero que hoje a gente possa esclarecer a todas as pessoas, né, as dúvidas com relação ao que é que realmente está acontecendo com o nosso clima. Quente demais, ora frio demais, tá calor, você coloca uma roupa mais leve, logo depois faz frio, tá um pouco nublado, mas não vai chover, então você não precisa se proteger tanto, mas no caminho já cai aquela chuva torrencial. Fica com a gente, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, deixa aqui embaixo nas mensagens, né, alguma dúvida que você tem, alguma pergunta ou sugestão de convidados, que o programa hoje está para lá de especial. Inclusive, antes mesmo da gente se aprofundar nesse tema, ele também tem conhecimento na astrofísica extragaláctica. Fábio, por gentileza, explica para a gente um pouquinho primeiro que ramo da ciência é esse, o que é que estuda. Isso tem a ver com planetas, tem a ver com objetos voadores não identificados? É o que exatamente essa área? Na verdade, a astrofísica ela é dividida por áreas, né? Então, a gente tem a astrofísica estelar, que trabalha só com as estrelas. Então, as pessoas que trabalham nessa área, elas especificamente estudam estrelas. Então, você tem a astrofísica do sistema solar, que são os astrônomos que trabalham estudando o nosso sistema solar. Planetas, os asteroides, por exemplo. A gente tem agora, recentemente, esse famoso 3I Atlas, que provavelmente você já deva ter ouvido falar, né? E tem muita badalação em cima desse cometa, né? Então, o pessoal que trabalha com isso é o pessoal que trabalha com astrofísica do sistema solar. No nosso caso, que é a astrofísica extragaláctica, ela lida com objetos fora da nossa galáxia. Então, do alcance daquilo que já está nesse delineado pelo... Exatamente. Então, são objetos fora da galáxia, como, por exemplo, um buraco negro. Então, o meu trabalho especificamente foi estudar a emissão de jatos em buracos negros. Então, a gente chama extragaláctica porque
é um trabalho que aborda temas que trabalham com conteúdos fora da nossa galáxia. É por isso que a gente diz extra-galactic, ou seja, extra fora da galáxia. Então fica de olho, porque você vê, é um assunto super interessante e atual, né? Até pelo o que pode estar a acontecer com a Terra em relação ao que ele falou, mas a gente vai contar com a gentileza dele, quem sabe, para ainda, né, daqui para o final do ano, estar novamente com a gente e aprofundando mais essas questões que, tanto quanto a questão do clima, né, mexe sim, não só com o futuro, mas até mesmo com o presente da gente. Ô Paulo, desculpa, pois não. Só aproveitando o gancho, poucas pessoas sabem, mas o Sol influencia muito o nosso clima. O Sol ele tem um ciclo de máxima e mínima atividade a cada 11 anos. E isso o que é que acontece? Atualmente ele está passando por esse ciclo de máxima atividade. E o que é que acontece? Aproximadamente 1 grau Celsius aumenta a temperatura do Oceano Pacífico. E isso provoca alguns fenômenos que as pessoas já devem ter ouvido falar, como o El Niño e La Niña. Que é o que está acontecendo lá embaixo, né? No Paraná, naquela área. Exatamente. E isso também influencia no clima aqui da nossa região. Então, o Sol também ele contribui com essa questão do ciclo de mínima e máxima atividade dele. A gente acha que não, mas sim. Se eu não entendi errado, você disse que esse ciclo é a cada 15 anos? A cada de 11 anos. Essa então, faixa. Nós estamos agora num ciclo de máxima atividade solar. E isso provoca um aquecimento de aproximadamente 1 grau Celsius nas águas do Pacífico. E isso influencia também o clima aqui na nossa região. Professor, basicamente aqui nessa nossa região, no Agreste, tem essa questão dessas variações, né? Inclusive em Caruaru, quem tem crise de rinite ou situações parecidas, ficam até sofrendo um pouco mais com isso. Período quente demais, frio demais. O que é que exatamente caracteriza esse fenômeno de inversão climática que a gente observa aqui, necessariamente, pontuando mais para a questão do Agreste? Olha, veja só, o grande problema da nossa região, especificamente, é a água. A água é um grande regulador térmico. Então, se nós olharmos para um local que tem bastante água, você não vai ter grandes variações de temperatura. E a gente sabe que a gente vive numa região muito pobre em água. Não é à toa que Caruaru hoje é abastecido, por exemplo, pela adutora do Prata, e nós também temos água aqui chegando do São Francisco agora com essa nova adutora do Agreste. E tem um porém, de todos os estados da federação, Pernambuco é o estado que tem a menor disponibilidade hídrica para o abastecimento humano. E das regiões de Pernambuco, é a nossa região Agreste que tem essa menor disponibilidade hídrica. Então, realmente, o nosso problema também tem a ver com a falta de água, porque a água ela é um grande regulador térmico. A gente observa isso, por exemplo, o que acontece nas regiões desertas? Você tem muito quente durante o dia, à noite está muito frio. Por quê? Porque você não tem água e você não tem quem vai regular aquela temperatura. Ou seja, se eventualmente aqui a região ela fosse, essa questão da água fosse algo mais delinear, né? Não houvesse tanto essas interrupções, período de seca, isso estaria melhor e estabilizado. A gente pode pegar o exemplo do Recife, né? A gente tem Recife ali banhado pelo oceano, a gente não tem tanta variação brusca de temperatura como a gente está tendo aqui na nossa região. E tem um porém também, né? Nós temos aqui a Serra das Russas, que serve como barreira também, interrompendo que essa umidade que vem lá do oceano chegue até nós. E nós temos também aqui o Planalto da Borborema, que também atua como uma barreira natural, impedindo a chegada dessa umidade, desde que, porventura, venha dos oceanos para cá. Em relação à previsibilidade futura, em relação a próximos ciclos, essas ocorrências atípicas de chuva e frio, elas têm um potencial para se repetir em outros períodos do ano? Olha, infelizmente, o que a gente tem observado é que, devido ao aquecimento global e a consequente mudança climática, né, de acordo com os estudos e modelos que têm sido desenvolvidos, porque isso também a gente tem que lembrar para as pessoas que isso são modelos desenvolvidos por computacionais, são modelos que você joga no computador, ele faz os cálculos lá e ele te dá um resultado. Então, de acordo com esses modelos e com essas previsões, cada vez mais nós iremos ter aqui esses ciclos
realmente do clima que a gente poderia dizer um clima totalmente maluco. A gente diria um clima que a gente não vai conseguir fazer uma previsão boa, totalmente imprevisível. Em relação à solução, passa também pelas experiências, por exemplo, que se tem em Israel, que é de sistema de irrigação, isso ajuda? Não, no caso de Israel, né, que são os famosos kibbutz. Sim, as comunidades. Exatamente, aquelas comunidades que eles usam lá, eles têm um sistema de irrigação muito eficiente, realmente eles conseguem produzir muito em regiões áridas, né? No nosso caso aqui específico, a gente tem um problema relacionado ao grande desmatamento que foi feito aqui. A gente tem esse impacto. E que, periodicamente, esse fantasma volta a nos assustar. Volta a nos assustar. Eu lembro, eu sou daqui de Caruaru, minha mãe era de Acrestina, né? E a gente sempre passava muito ali por aquela região de Terra Vermelha, e a gente via, Paulo, que você tinha uma mata belíssima ali. Hoje está praticamente tudo desmatado. Se você passar por ali, então, tudo isso tem impactado no clima da nossa região. Nós ainda temos aqui algumas regiões especiais, como, por exemplo, aqui, a grande reserva que nós temos aqui no antigo açude que fornece água para Caruaru, né? Que é a famosa Serra dos Cavalos. Ali é uma área ainda preservada, né? Agora, imagine se nós tivéssemos várias áreas preservadas. E provavelmente nós teríamos uma qualidade de vida e clima melhor. Outro problema é que, infelizmente, às vezes as pessoas, a gente não pode levar só para o lado governamental. A gente tem a nossa contribuição também. Então, imagine, eu conheço pessoas que, de repente, tem uma árvore na frente de casa ou no quintal, o que é que ela faz? Ela manda cortar ou tirar, colocar cimento. Então, tudo isso, infelizmente, tem contribuído para isso que a gente tem observado agora. Então, se você passa você tem uma ideia, uma árvore, se você botar uma árvore numa rua, ela corresponde a praticamente 10 ar-condicionados. Que coisa. Veja, em relação à nossa cidade, aqui onde a gente mora, você até citou o exemplo de Serra dos Cavalos, mas a paisagem urbana dela, querendo ou não, não sei até quando, apesar de não ter sido uma cidade planejada, né, que tenha sido desenhada e planejada, o crescimento e o surgimento dela foi desordenado, mas a impressão que eu tenho é que o volume de praças e de algumas áreas, como os parques florestais, foram alguns projetos que foram surgindo ao longo dos anos e sendo mantidos, que eu acho interessante. Mas pelo seu conhecimento, olhando por esse olhar governamental, né, da política pública, acha que o caminho é esse, que é o bastante, é muito tímido ainda, muito pouco para o que poderia estar? Que análise o senhor faz nesse sentido? O caminho é esse, né? Mas a gente ainda precisa de muito mais. Mas não só também esperar a parte governamental. Eu acho que também as pessoas, a sociedade também, ela pode... Mas desculpa, eu vou chegar nessa questão puxando a responsabilidade para a gente. Quando eu coloco para a área governamental, é justamente no sentido da cidade mesmo. A cidade acha que está no sentido das praças, a Via Parque, essa área está cumprindo dentro do possível o que poderia... Não, sem dúvida, se a gente for olhar essa mudança da criação desses parques... Nesses últimos anos, realmente nós evoluímos bastante. E é por aí. Então, são projetos dignos de aplauso por parte da sociedade, né? Realmente é por aí. Só que a gente precisa de muito mais. A gente precisa realmente... se nós olharmos as nossas ruas, elas não são arborizadas, infelizmente. Nós temos algumas avenidas principais aqui que você vê é muito concreto, não é isso? Então, imagine se de repente você tivesse um projeto e incentivasse cada pessoa a ter uma árvore na sua obrigasse para cada construção. Exatamente, fosse obrigado a partir de agora. Incentivar com IPTU, sei lá o que. Exatamente, descontando em IPTU, de repente você possa criar algum sistema que ele pudesse trocar, por exemplo, o material escolar. Isso poderia ser, então, acho que é por aí realmente. Então, melhorou muito a situação, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais, que cada vez mais essas iniciativas por parte governamental, elas cresçam.
a gente espera isso. Em relação agora assim, a nossa consciência, né, a consciência do cidadão, porque outro tema assim, que é muito angustiante aqui em Caruaru e que mexe com esses dois braços, né, o braço do governo e o braço dos cidadãos mesmo, do povo, é o Ripujuca. Não é porque, como ainda não se avançou o suficiente, não só aqui, mas no Brasil do modo geral, em relação a saneamento, então os dejetos, né, isso complica muito o dia a dia, o crescimento, a economia da cidade, o fato de ter cortando a cidade um eu, no sentido que é o Ipujuca. E parte não só dos cuidados governamentais, mas também do próprio povo, que tudo despeja no rio, os lixos e uma série de coisas a mais, que de fato só é bem limpo quando vem uma grande cheia, mas aí prejudica os que moram, os ribeirinhos, né, os que moram nos arredores. Eu trago uma palavra para a gente nesse sentido, né, da responsabilidade do cidadão de entender, né, que até que ponto realmente vale a pena preservar o meio ambiente, ter esses cuidados. Isso realmente, se houvesse um crescimento na sociedade, realmente seria o suficiente para mudar, talvez a médio prazo, essa situação global? Olha, mudar hábito de nós adultos, o senhor sabe que é muito difícil. Então, na minha opinião, a gente tem que começar da escola, lá do pequenininho. Então, que a gente comece a fazer um trabalho nas escolas de educação ambiental de verdade e não ficar simplesmente no papel. Então, a gente tem que levar essas crianças realmente em loco para elas conhecerem o rio, mostrar para elas a importância que tem o rio. Aí sim, a gente começar a fazer esse trabalho de educação ambiental nas escolas para que daqui a 20, 30 anos a gente tenha formado o cidadão com aquela consciência ambiental que ele deve ter. Então, há essa necessidade. Infelizmente, o que é que a gente pode fazer na atualidade? É só fazer a limpeza. Mas o que é que acontece? Só que as pessoas, como o senhor mesmo falou, as pessoas fazem o quê? As pessoas pegam, jogam tudo quanto é lixo dentro do rio e ainda tem um problema muito sério que o senhor tocou aqui, que é exatamente a questão da falta de saneamento. Então, a gente tem muita coisa que, infelizmente, é jogada dentro do rio. Então, poluindo a água, né, isso, matando não só os peixes, como também outro problema relacionado ao rio é exatamente o quê? O que foi feito com as matas ciliares em volta. Isso é outro grande problema. A gente também e como ele vem sendo apertado com as construções do rio. Isso é outro grave problema que tem acontecido. Por quê? Porque muitas vezes o problema da falta de moradia leva as pessoas a construir próximo aos rios. E isso vai causando uma série de impactos, infelizmente, para a sociedade. E, como falou, quando tem a enchente, a gente vê que, como já aconteceu algumas vezes aqui em Caruaru, né, alguns bairros que foram extremamente atingidos. Por quê? Porque a água, quando vem, ela retoma o seu lugar, inclusive, tem um caminho natural dela. Então, ela vai passar por aquele caminho. Nessa discussão entre progresso, né, modernidade, prosperidade e zelo, cuidado, preservação, não seria possível haver um equilíbrio? Porque parece que é uma constante discussão em relação a isso, né? Digamos, os empresários querem avançar em áreas, e aí sim, desmatando, construindo, ou até mesmo como a discussão da agora em relação à extração de petróleo. E por outro lado, o pessoal que defende o meio ambiente fica nesse debate, né, para preservar, para cuidar. Existe um meio termo? Será que era possível ou não? Ou realmente correto? Sem sombras de dúvidas, eu acho que existe, é possível ser, como o senhor falou, essa questão da exploração do petróleo lá na margem equatorial, né? Que tem gerado grandes discussões. Ora, se você faz um estudo bem feito de impacto ambiental dentro daquilo que você queira, se você levanta todas as possíveis impactos que aquele que você quer construir ou que você quer explorar, e a partir daí você faça um estudo e um planejamento sério e organizado, claro que é possível você desenvolver, você criar novas tecnologias
e diminuir o máximo possível esses impactos ao meio ambiente. Então, sem dúvida, é possível a gente ter esse meio termo. Não significa que são duas coisas dissociadas. Meio ambiente, ciência e tecnologia. Pelo contrário, elas têm que estar juntas para trabalharem em prol do planeta e, claro, da sociedade. Que isso vai implicar, inclusive, na nossa própria sobrevivência, né? Ou na continuidade das gerações. Você está acompanhando o BPNcast e nessa edição especial de fim de ano, entre novembro e dezembro, todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente está se encontrando aqui com um convidado especial, abordando, né, um tema do momento, uma questão do momento, com quem conhece, que tem propriedade do assunto. Hoje a gente está ouvindo, tendo a alegria, né, a honra de receber o Fábio Araújo, que é astrofísico e professor do curso de engenharia da Uninasal Caruaru. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né, compartilhe, né, divulgue o nosso programa, que também está disponível em edição completa pelo Spotify. Nas demais redes você vai encontrar os recortes, né, Instagram, o Thread, o Facebook, o TikTok e nas demais redes onde você pode ouvir também o podcast. Se você puder, né, também sugerir, deixar sua mensagem, então deixe, porque a gente também, né, vai acatar a sua sugestão em relação a tema e a convidado. Fábio, estamos chegando na reta final, mas além de agradecer ao Patrick, que está, né, com um olhar mais cuidadoso, né, com a produção do nosso programa, não só como videomaker, né, mas também na produção, e o Lambreta Bistrô e Café, que é esse ambiente que tem nos acolhido, né, esses anos. Foi aqui onde o podcast começou e a gente tem dado prosseguimento a ele. E também agradecer a você que tem nos acompanhado aí a cada temporada da realização desses podcasts. Fica esse momento agora para uma palavra final sua, uma mensagem que você queira trazer, né, de como você acha, né, essa perspectiva, né, de mundo que vem aí pela frente e o que você pode nos deixar como mensagem. É algo catastrófico que pode realmente colapsar e trazer ao extermínio da humanidade essa loucura, né, que a gente tem experimentado, né, de condição climática, ou, vez por outra, a gente recebe alguma melhora nos índices e parece que a situação... Isso dá para a gente respirar e ter um pouquinho de esperança. Qual sua avaliação e, ao mesmo tempo, uma palavra de conclusão em relação a isso que a gente tem conversado? Bom, a gente espera que realmente essa COP30 que está começando agora em Belém do Pará, né, ela possa trazer realmente novos acordos com relação a essa questão das mudanças climáticas, né, e que os países realmente eles possam cumprir esses acordos. Né? Infelizmente, o que a gente às vezes observa é que países que são... até com mais ricas, né, nações mais poderosas. Poderosas e às vezes que geram bastante gás de efeito estufa, esses gases de efeito estufa, né, praticamente não vão mandar representantes para essa conferência. Isso não Estados Unidos está entre eles, mas só os Estados Unidos, para não dizer que a gente está pegando né, porque um dos principais, pela dimensão. Pela dimensão e também pela questão de ser o quinto maior poluidor. Hoje o maior poluidor é a China. 1/3 hoje das emissões de gases de efeito estufa é feito pela China. Então você tem a China, você tem ali a União Europeia, você tem a Rússia, a Índia, não é isso? Estados Unidos, e as pessoas não sabem, mas o Brasil está em 6º lugar nisso aí. Apesar de, como o senhor ter falado agora recentemente, que realmente nós tivemos uma grande diminuição o desmatamento ambiental aqui no país nos últimos 2 anos. Isso a gente pode ter uma lenta, é uma coisa boa, e a gente espera que realmente... foi um freio para o caminho que estava se conduzindo, né? Em relação a desacreditar da ciência, a abandonar as estatísticas
que estavam sinalizando para o que o pior que estava para acontecer. Exatamente. Então, uma coisa que ainda nos preocupa bastante é essa questão do agro, a expansão um pouco desenfreada do agro, principalmente na região norte. Não é isso? E a gente sabe que o uso de alguns tipos de fertilizantes, eles também já agrotóxicos, e, claro, polui o meio ambiente, polui os rios, e isso traz consequências muito graves. Então, além de tudo isso, isso provoca tem problema, grande problema social também. Não é só a questão climática, ela está atrelada também a questões econômicas e sociais. Então, ela causa um grande impacto na vida das pessoas. Né? Então, a gente espera que realmente as pessoas tomem consciência da importância, né, isso, de fazer o pouco, que é aquele pequeno. Então, se você vai tomar banho, desliga o chuveiro na hora que você vai se saboar. Se você está na sua casa, para que você ter várias lâmpadas ligadas se você não está em cômodo? Se você vai escovar teu dente, desliga lá a torneira lá da tua. Então, são pequenos gestos que nós podemos contribuir para que nós possamos realmente ter um futuro melhor, um ambiente mais sustentável, não é isso? E que essa mudança, aos poucos, a gente consiga mitigar e mandar essa mudança para longe da gente, né? No programa de hoje nós recebemos o Fábio Araújo, fica aí a dica, né? Conscientização, né? A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, você já é o nosso convidado para o próximo programa. Fábio, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço e estamos à disposição.